Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação e conhecimento para você que nos acompanha. E a gente traz hoje aqui no Entrevistas DPE um assunto muito sério, um assunto que a gente sempre tem que estar falando, né? Nós vamos falar hoje sobre birras, dores e isolamento, sinais de alerta da ansiedade infantil e juvenil. Olha a importância disso, até porque então a gente só fala muito no adulto, né? A gente não fala muito disso nas crianças. Então, para você, isso é frescura? Será que isso mesmo é birra, explosões, dores físicas e isolamento? Saiba identificar o comportamento em crianças com ansiedade e depressão. Olha que assunto sério. Então, senta aí, já para nos ouvir e compartilhar essa informação com quem você se identificar com essa nossa conversa. A nossa convidada de hoje, que está aqui comigo, linda, maravilhosa, eu estou aqui com a Camila Barbosa, psicóloga, que vai nos esclarecer todas essas informações e vai conversar com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto. Camila, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Primeiramente, obrigada a você ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui somando com todas essas informações para os nossos ouvintes que tanto necessitam de muitas informações. A gente tem que sempre estar informado todos os dias. Toda informação é válida, é bem-vinda e informação transforma, né? Exatamente. É sempre bom ter esse espaço para a gente poder estar conversando sobre coisas que são muito importantes da gente estar falando e entendendo no nosso dia a dia. Exatamente, é uma forma de prevenção também. Exatamente. Então, Camila, para começar, muitas pessoas ainda acreditam que a ansiedade é coisa de adulto. O que a ciência psicológica nos mostra sobre a presença da ansiedade nas fases da infância e também da adolescência? Então, a ansiedade ela acontece com todas as pessoas. Às vezes, quando a gente vai ter uma prova, quando a gente vai passar por alguma avaliação, quando a gente tem algum compromisso importante. E aí acontece também com crianças e adolescentes. Só que com crianças e adolescentes, elas acontecem de uma forma diferente dos adultos. Porque quando a gente é adulto, na verdade nem todo adulto, né, sabe dizer o que está acontecendo, quem dirá uma criança. Então a ansiedade na criança e no adolescente, ela aparece de outras formas. Pode aparecer como, por exemplo, pesadelos. A criança, ela dormia super normal e agora ela tá com inquietação no sono. Às vezes pode fazer xixi na cama. A gente tem, às vezes, aquela criança que ela fica com medo de se separar da mãe o tempo todo. Aí, não! Ou então medo de errar. Errar até no mais básico, numa atividade da escola, aquele medo da rejeição. A gente tem também baixo desempenho na escola também. Então, a criança ela pode começar a apresentar um baixo desempenho na escola. Irritabilidade, frustração. Porque, diferentemente da gente, ela não consegue dizer eu tô me sentindo ansioso por causa disso. Tá acontecendo isso comigo por causa desse motivo. Porque são várias coisas. A gente tem que pensar também que a infância, a adolescência são primeiras vivências, então é o primeiro contato com aquilo ali. Então, às vezes é assustador, é angustiante, e aí vai gerando vários sentimentos que às vezes as pessoas não têm paciência para lidar com aquilo que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente. Exato. Quais são os sinais mais sutis aí de ansiedade, né? Que muitas vezes eles passam despercebidos, né, pelos pais ou pelos responsáveis. Existe aí um acompanhamento silencioso que deveríamos observar com mais atenção? Sim, sim. A gente percebe que criança não é comum ficar isolada. Então, o isolamento começou a querer ficar mais tempo em casa. Observar também a escola, porque às vezes o problema ele não está acontecendo lá dentro de casa, mas ele está acontecendo lá na escola, questão de bullying. A gente tem também pensar, né, sobre a questão do sono e aí ficar observando principalmente o comportamento e ter uma abertura para você poder falar com aquela criança, com aquele adolescente sobre como é sentimentos, que tá tudo bem sentir as coisas, ter aquele contato com seu filho para que ele entenda que você não vai julgar, você não vai criticar, você tá ali para entender o que tá acontecendo com ele. Porque muitas vezes a criança ou adolescente não consegue conversar porque os pais não dão aquela abertura. Então, quando já vem falar, mas é uma criança, por que essa criança tá ansiosa? Mas ele não tem nenhuma conta para pagar, ele não tem nenhum problema. Por que essa criança está passando por isso?
E aí que a gente tem que entender realmente por que essa criança está passando por isso. Então, é o ambiente da família, é os pais que estão ausentes, é algum outro relacionamento, está acontecendo alguma coisa. Então, existe um motivo para que ela esteja daquele jeito. E em sua prática clínica, né, quais são os principais fatores que têm contribuído para o aumento, né, dos quadros de ansiedade entre crianças e adolescentes aí nos últimos anos? Olha, a gente bota bem, assim, no topo, né, o uso de telas. Nossa, né? Isso tá muito alastrante. Exatamente. Né? Isso tá absurdamente meio que fora do controle. E se a gente parar para pensar, por exemplo, essa geração de agora ela já nasce com tecnologia, então ela não sabe mais o que é se desconectar. E aí isso é um grande problema pra gente, porque a ausência da tela gera muita angústia, gera um sofrimento. Que hoje em dia existe até uma sigla que é o FOMO, que é o medo de perder algo. É algo mais ou menos assim, que fala é uma ansiedade de perder algo que às vezes você nem tem. Então, assim, aí a gente tem a questão das telas, a gente tem também comportamentos dos pais, né? Como que tá dentro daquela casa? Não adianta também você jogar toda a culpa na criança que ela tá tendo um comportamento, se às vezes o comportamento dela tá sendo observado diante dos pais. Então, os pais estão fazendo alguma coisa para que aquela criança venha até aquele comportamento. É brigas, é ausência também, é falta de tempo. Meus pais trabalham muito. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas precisam trabalhar. E aí acaba que perde um pouco do tempo com o filho e aí acaba que não observa o que está acontecendo. Então, observar isso e aí aproveitar todo aquele tempinho para poder dar um suporte, estar ali, porque tá fazendo a diferença na vida daquela criança, daquele adolescente, tá influenciando. Exatamente, você falou tudo, realmente. Os pais realmente têm que trabalhar. Às vezes deixa aquele filho acompanhado de uma outra pessoa. A outra pessoa não tem o cuidado que o pai e a mãe têm, né? Deixa ali solto à vontade. E essa criança tá ali vendo conteúdos, tá fazendo uso da tela exageradamente, sem regras, sem limites, sem saber o que essa criança tá visualizando de fato, o que aquilo ali benéfico ou maléfico pode trazer para ela, né? O que ele está acessando, que tipo de conteúdo. Exatamente. E em relação aos adolescentes, a gente vê também essa questão das redes sociais, né? Comparações, estilos de vida. Nossa, muito hoje em isso. dia a gente consegue ver uma liberdade muito maior nos jovens de hoje em dia, até mesmo em sair, usar coisas, usar substâncias também, músicas, muita coisa, muita informação, e tudo isso dentro de uma cabeça de alguém que está em processo de formação é muita coisa. Exato, é muita coisa. Se vejo que pra gente adulto, na vida adulta, pessoas maduras, essa coisa da comparação, né? Nossa, pelo fato, a pessoa mais velha diz, nossa, essa pessoa é mais nova, então ela é mais bem aceita porque ela tá toda bonita, tá toda ali em dia, e a pessoa mais velha já se sente ali mais retraída no canto dela, então já tem essas comparações na vida adulta. Agora imagina numa pessoa que tá ali em formação de vida. Exatamente. E aí, em relação aos adolescentes, a gente vem também com os problemas de cobrança. Porque o que acontece? Às vezes, quando se tem filhos, você quer que os seus filhos realizem os sonhos que você não fez, que você não conquistou. E aí acaba que projeta tudo aquilo naquela criança, naquele adolescente, e quando ele não atinge aquilo ali, você tem uma frustração que ela é sua. Ela não é culpa daquela criança, daquele adolescente, porque você estava esperando aquilo dele. Então, quando chega na adolescência, parece que quando você entrou no ensino médio já começa. Qual é o curso que você vai fazer? Qual é a faculdade que você vai fazer? Nem todo mundo consegue fazer uma faculdade. Nem todo mundo pensa em fazer uma faculdade também. Faculdade é algo que a gente pensa que é um privilégio, realmente. Porque você precisa abrir mão de tempo, tem gente que precisa trabalhar. E aí começa, desde quando você entra no ensino médio, começa aquela cobrança, seus pais também, tem que ter muitas notas. Você só estuda, mas só estudar também demanda muito tempo. Quando você para ver, com o novo ensino médio, 15 matérias. 15 matérias, a gente vê... É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, são muitas cobranças que vêm em cima também. E aí, além das cobranças do mundo, a gente tem, às vezes, muitas cobranças familiares. Então, família que é tradicional de todo mundo segue a carreira médica. Mas eu não quero ser médico.
Mas eu vou ter que ser médico pelos meus pais, pela minha família. E aí você cresce frustrando alguém. Vem essa frustração, porque assim, eu nasci com aquele dom. Por exemplo, como você diz, minha família inteira, todo mundo vai para a área da medicina, mas não é meu dom. Eu quero outra coisa, eu quero fazer, deixa eu ver, eu quero ser da área da comunicação. Então é aquilo ali que eu quero. Mas não dá dinheiro. Mas não dá dinheiro. Vem essa questão. E a medicina dá dinheiro. Não é isso. É você realizar a tua profissão com felicidade, você tendo o dom de exercer aquilo ali, porque senão, que tipo de profissional você vai ser se você realizar aquilo que não é realmente o que você queria? Você vai ser um bom profissional? Você vai atender bem aquelas pessoas que vão te procurar? É isso. É exatamente isso. E por isso que hoje em dia temos muitos profissionais assim. Então, a gente tem essas cobranças na adolescência que vão gerando essas ansiedades, essa depressão. O adolescente, por si só, ele já se isola, porque ele tá ali naquele momento. É uma fase difícil, né? Porque a gente entende que é uma espécie de egoísmo. Ele tá entendendo as coisas ao redor dele. Então, ele se isola porque ele tá passando a entender que talvez aquilo que pregaram para ele é diferente daquilo que ele tá passando a entender. Então, algumas vezes ele costuma se isolar, mas o isolamento que começa a incomodar, a ponto de não sair mais para tomar banho, não sair do quarto, comer no quarto, fazer tudo dentro do quarto. Aí já é muito preocupante e alarmante. Exato. E como é que diferenciar, como a pessoa deve diferenciar aí uma ansiedade, né, considerada normal, do desenvolvimento daquele que já está afetado à saúde mental, né, e precisa aí de acompanhamento profissional? Bom, a ansiedade normal, ela é aquela que surge quando a gente tem alguma coisa importante, um evento, uma conversa. E a ansiedade, quando ela já vai se tornando um nível mais patológico, um nível mais assim, que a gente tem que ficar em alerta. Saiu do normal. Tá fora do normal, é quando aquilo ali começa a afetar teu sono, tua rotina, começa a trazer prejuízos. No caso, nós estamos falando das crianças, então começa a atrapalhar a questão do desempenho escolar. Então, a irritabilidade, a agressividade, o choro. Tudo, aquela criança chora, aquele adolescente está mais sensível. Então, são algumas coisas que a gente vai observando que está fora do normal. Por exemplo, dor de barriga. O adolescente, a criança, ela não vai falar, eu tô ansioso. Ele vai falar, eu tô com uma dor de barriga, eu tô com uma dor de cabeça, roer unhas, ficar balançando as pernas. São comportamentos que estão mostrando que tem ali um grau de ansiedade que está começando a ficar mais forte, mais intenso do que o normal. Camila, uma diferença aí entre como é que a ansiedade se manifesta em crianças pequenas, como é que ela aparece aí nos adolescentes, né? E como é que o desenvolvimento cerebral influencia isso? Então, nas crianças pequenas vem nessa questão, né, do medo constante, medo da separação. Pode vir por problemas na hora de dormir, ter pesadelos, não querer mais dormir desacompanhado, questão também de fazer xixi na cama. Nos adolescentes, a gente já tem a questão do isolamento, a gente tem a questão também pode recorrer ao uso, né, de algum entorpecente, alguma substância que às vezes a gente não está sabendo, né, e aí faz por fora. A gente tem esses fatores. A gente tem também questões de alimentação também, desregular a alimentação. Às vezes o adolescente come muito ou come pouco, porque às vezes está sofrendo um bullying na escola. Aí ele começa, ou ela começa a comer menos. Então, assim, é um pouco mais reativo do que quando a gente tá com uma ansiedade, o adulto, que às vezes a gente fica mais quieto, um pouco mais incomodado. A criança ou adolescente já vai colocar para fora de alguma forma, e aí às vezes é batendo, mordendo, gritando, desse jeito. E em se tratando disso tudo, né, que papel os pais e cuidadores também eles têm no enfrentamento aí da ansiedade, né? Aquele olhar clínico mesmo, parar para observar quais são as atitudes que podem, mesmo aí sem intenção, piorar a situação da criança ou do adolescente. Então, não ser compreensível.
é uma das coisas que mais machuca em relação à criança ou adolescente. É você trazer um problema e chegarem a falar pra você: ah, é frescura. Ah, para com isso. Ah, engole o choro. Ah, tu não tem que ter um problema. Então, assim, muitas vezes colocam a culpa na criança e no adolescente, ou então esperam unicamente uma melhora da criança e do adolescente. Mas a gente tem que entender que é todo um ambiente que é envolvido. Então, a família precisa impor rotina, porque rotina é muito importante na vida de criança e de adolescente. Então, precisa ter, tem acesso à rede social, então limita. Colocar limites também é muito importante. E aí, ficar atento. Ter o diálogo, né? Mas a minha família, nós não tínhamos esse hábito. Então, vamos criar esse hábito, porque a sua nova família precisa disso. É a escutativa, né? Exatamente, porque a escutativa é diferente do ouvir. Você ouve uma pessoa, você não tá entendendo ali o que ela tá falando. A escutativa é você entender genuinamente aquilo que ela tá falando para você. Então, a criança ou adolescente, ela busca primeiramente ali nos pais o acolhimento. E se eu não tiver o acolhimento dos meus pais, eu vou ter de outras pessoas ou eu não vou ter de ninguém, o que vai acabar piorando a minha situação. Então, hoje em dia, a gente tem muito adolescente que pede por conta própria para ir para o psicólogo. Então, se o adolescente está pedindo, está percebendo que ele quer melhorar, então vamos aceitar. Vamos entender também. É aquela questão, né, Camila? É escutar uma criança ou o adolescente, o seu filho que está em casa, né? Com empatia e sem julgamento. Eu penso assim como mãe. Sim, sim. Eu tento muito fazer isso dessa forma, né? Primeiramente, escutar e sem julgar. E ninguém tá aqui para dizer como você deve criar seu filho. Não, porque cada pessoa cria de forma individual. Mas é que existem coisas que você pode estar fazendo para estar melhorando a sua relação com seu filho. Porque quando você tem um filho, o que você quer é que seja seu parceiro, que seja seu amigo, que seja sua amiga. Então você constrói uma boa relação através disso, através do acolhimento, através da escuta, através do cuidado. Bater não funciona, né? A gente vê que às vezes, a criança tá ali chorando, tá numa birra, né? Eu resolvo ali dando... Não é desse jeito que resolve. Por uma boca só é falta de taca. Isso não é bacana, né? A gente entende que falar é muito fácil, fazer é mais difícil, mas é realmente pensar que tem coisa que não vai funcionar. E que muitas vezes o que funciona é conversar, entender o que está acontecendo, porque é um período que tem muitas mudanças. Se até hoje a gente se depara com as mudanças na nossa vida e a gente não sabe lidar com elas, quem dirá uma criança e um adolescente? Exatamente. É como você falou, são tantas as coisas, né? Um mundo tão acelerado. Hoje as redes sociais, o bullying, a pressão, né? Pelo o desempenho escolar. E aí a gente se pergunta, mais uma vez, como lidar com essa sobrecarga emocional na juventude de hoje, né? A gente vê que está bem mais pesada do que anos atrás, do que, por exemplo, eu já tenho idade do que quando eu era adolescente. Hoje em dia está muito mais difícil. Às vezes até os pais, eles estão ali abertos a conversar, a ouvir o filho. O filho está no estágio de rebeldia tão grande que se você aborda até de forma branda, ele já vem com supetão, e aí é bem difícil de lidar com o filho nessas situações. Como lidar com tudo isso? Aí a gente busca também, né, recorrer a psicólogo, porque o psicólogo ele ajuda na orientação, né? Mas aí vem aquela questão, imposição de limites para telas, porque hoje em dia tem muitas informações. Todas as informações elas podem chegar na palma da sua mão, seja ela verdadeira ou não. Então, assim, acaba que fica uma contaminação daquele mundo que se espera que seja, quando na verdade a realidade é outra. E aí a gente lida com esses desafios também em relação a esses conflitos, pais e filhos, porque meus pais não me entendem, meus filhos não me entendem. Quem que se entende de verdade? Exatamente. E é como você diz, o uso exagerado de telas, ele também traz muito isso, essas comparações, né? São realidades diferentes, são contextos diferentes, são mundos diferentes. E às vezes uma criança ou um adolescente estão visualizando aquilo ali e eles querem comparar a vida atual que eles levam, que não condiz com nada que aquilo ali. São realidades totalmente diferentes. E isso causa um transtorno, um choque, né?
E aí Sim. vem esse conflito familiar também. Isso envolve Sim. muito. Aí, às vezes, vem do filho cobrar um estilo de vida dos pais. Exatamente. Porque eu vejo que os meus colegas... Então, assim, é um período que quem é pai precisa de um apoio e quem é filho também precisa de um apoio. É aí que entra a ajuda profissional, né? Exatamente. Tem que ter diálogo também com os professores. É muito importante você saber como está seu filho na escola. Como ele é na escola. Né? Porque às vezes não está acontecendo nada na minha casa, mas está acontecendo alguma coisa na escola. Um bullying, uma ameaça, né? Alguma coisa ali que a gente não está sabendo. Então, não é controlar excessivamente, mas é você estar de olho, porque querendo ou não, é uma responsabilidade sua. Exatamente. Às vezes, e também quando não ocorre na escola, também pode ser dentro de casa, né? Aquele lar totalmente desestruturado que mexe com qualquer um. Sim. É o casal que vive desentendimento, são as necessidades financeiras imensas que aquela família enfrenta e tudo isso causa um grande transtorno. Sim. O jovem ou adolescente presenciando tudo aquilo, porque a gente sabe que a necessidade financeira, ela gera muitas negatividades em torno de uma família, principalmente as brigas, onde você não está bem com nada, está tudo ruim e por final das contas um perde a paciência com o outro, vai gerando aquele clima ruim dentro de casa, onde os filhos estão presenciando tudo aquilo e se torna aí uma negatividade só, né? Exatamente. E nessa questão do financeiro, você falou, a gente tem hoje em dia uma evasão grande das escolas porque os adolescentes estão deixando de estudar para poder trabalhar, para poder contribuir dentro de casa. Porque escutam a família dizendo, fazem parte de tudo isso. E a gente vê muito isso, né, Camila? A gente vê tanto isso, os adolescentes saindo da escola porque eu tenho que ajudar a minha casa, a gente está quase passando fome. Exatamente. Ou meu pai saiu de casa, só trabalha minha mãe, ou minha mãe está desempregada. Enfim, são N situações onde aquele jovem também se sente na responsabilidade de estar ali arcando de alguma forma, contribuindo com a família, né? Exatamente. E quando tem esses que querem ajudar, quando não tem aqueles que só vêm somar com a trabalheira para quem ficou ali com toda a responsabilidade. Sim, acaba que o ambiente familiar influencia. Às vezes também a gente pode ter um outro ambiente familiar e aí quando aquela criança, aquele adolescente está resistindo muito a ir para ali também, é um sinal de entender, né? Às vezes impor limites também para outras pessoas, respeitar, olha, não quero ter contato com aquela pessoa, então respeitar, né? Entender por que não. Agora, já que a gente falou de todas as dificuldades, mas que dicas você dá aí? Como é que os adultos podem construir um ambiente protetor, mesmo em lares onde há conflitos e também as dificuldades que foram essas que a gente acabou de falar? Bom, é entender que tem conflito que as crianças, os adolescentes, eles não têm nada a ver. Exato. Acaba que crianças, adolescentes são esponjas, né? Eles absorvem muito porque tudo é muito uma primeira vez. E se eu exponho meus filhos a esse tipo de ambiente, eles vão crescer com esse pensamento de que é normal essa realidade. E acabar repetindo essa situação na futura família. Repete esse padrão, exatamente. Então, assim, é ter diálogo. Se você não teve esse diálogo antes, propõe esse diálogo agora, a partir de agora com seus filhos. Esteja atento às redes sociais, filtre coisas mesmo, porque hoje em dia, até os conteúdos que são colocados para o público, ele vem com máscaras ali que colocam outras coisas. Então, realmente tem que estar atento aos conteúdos que são consumidos por eles. Eu sei que a gente não consegue controlar absolutamente tudo, mas é tentar limitar o horário, colocar rotina também, não deixar, passo a tarde aí sem fazer nada. Não, coloca coisa para fazer. Aproveitar uma atividade física, para não deixar essas coisas, por exemplo, atividade física, às vezes a pessoa só vai fazer uma atividade física quando está muito mais velha, então incentivar desde o início, incentivar a fazer outras coisas além de estar no celular, uma rotina, incentivar a organização da casa, porque quando eu trabalhava com crianças e adolescentes, uma das maiores queixas era essa, não tá colaborando com ajuda em casa, então vamos pegar ali. E a partir de aí que começa a responsabilidade. Exatamente, tem um senso de responsabilidade. Então você tem que juntar, não precisa colocar um monte de coisa, mas você é responsável pelos seus sapatos.
você é responsável por alguma coisa, porque dá um senso de responsabilidade para aquela criança, para aquele adolescente. Precisa. Eu penso como mãe, eu acho que você está complementando aí essa ideia, que tudo parte daí. Vai se formar ali um cidadão organizado, porque a partir daí, eu falo sempre isso, que quando eu estou com a minha casa limpa e organizada, os meus pensamentos também estão organizados. Se eu vejo a casa toda revirada, a minha cabeça fica uma bagunça. Então começo a minha organização por ali. E é isso que a gente hoje em dia deve incentivar os nossos filhos a ter esse senso de organização dentro. Começa tudo daí. E parte daí também você vai ser um profissional organizado, comprometido. Eu penso dessa forma. E você falou, né, sobre o incentivo, vem da família, né? Então, exato. Incentive seu filho a compartilhar seus sentimentos, incentive seu filho a lidar com isso também. Então, não tô sabendo lidar com o meu filho, então o que eu posso estar fazendo? Posso estar buscando suporte psicológico, porque quando você vai procurar um psicólogo, o psicólogo orienta a criança, mas ele orienta também os pais, porque você também precisa saber lidar com aquilo ali. Então, é muito importante a gente ter uma atenção, entender que não é frescura, que não é besteira e ter esse olhar mais atento para as crianças e para adolescentes. E na sua opinião, existe algum cuidado especial aí que a escola, né, ela pode e deve identificar aí um aluno com sinais de ansiedade? Claro, tem que ter esse olhar clínico, sim. O que é possível fazer sem invadir o espaço da família? Então, quando a gente entra na escola, né, a gente já é um ambiente bem ansiógeno, a escola. É muitas pessoas diferentes, é muita coisa. São criações diferentes. Exatamente. Nossa, você lida com gente valores diferentes. Uns tanto, outros nada. Exatamente. Você lida com gente que você acha que é legal, aí gente que você já acha mais chato. Então, assim, a escola é importante estar atento a bullying, principalmente, porque acontece e hoje em dia é muito mais sutil do que antes, porque hoje em dia tem cyberbullying. E isso influencia muito no comportamento e gera muita ansiedade, porque às vezes eu posso não estar recebendo bullying ali do meu lado, mas no meu telefone eu estou recebendo uma enxurrada de coisas. Então, assim, a escola, ela deve intervir, conversar com aquela criança, ela está percebendo queda no rendimento escolar, se ela tá percebendo que aquela criança tá pedindo muito pra ir no banheiro, tá levantando muito, tá dizendo que tá com muita dor de barriga, muita dor de cabeça, febre, porque dá febre. Vá atrás da história, né? Exatamente. Saber o que é que tá acontecendo. Exatamente, porque, como a gente vem falando, reagem de forma diferente. Às vezes até nós mesmos, quando estamos ansiosos, dá uma febre, dá um incômodo. Então, assim, tá observando. Às vezes ficar se mexendo muito na cadeira, mordendo lápis, fazendo algum comportamento que você como professor, né, tá ali vendo aquela criança todo dia, você percebe que tem alguma coisa diferente. Vai lá, pergunta, conversa, investiga. Porque às vezes a criança fala. A criança, às vezes, ela não vai falar dentro de casa, mas ela vai falar lá na escola. Exatamente. Muitas crianças confiam no seu professor, né? Exatamente. Eles têm ele ali, nossa, como mestre, e tem aquele respeito. E acabam que falando, né? Coisas ali de dentro de casa, acaba comentando com o professor. A gente vê muito isso. São descobertas muitas coisas através de relato dos alunos com desabafo com o professor, né? E essa questão que você tocou do cyberbullying, isso é muito prejudicial. Ele prejudica um adulto, imagina uma criança e um adolescente. O que uma vez, vendo as redes sociais, eu presenciei? Tinha uma moça que posta conteúdos e, nossa, é o jeito dela, a gente deve respeitar. Se você não gosta, rola a barra, mas não precisa você fazer aquela crítica que você pode estar destruindo a pessoa emocionalmente. Exatamente. Ela veio nas redes sociais e chorando muito. Aquilo fez um abalo psicológico nela tremendo. A gente percebeu só em visualizar ali o estado em que ela estava, totalmente, visivelmente destruída, abalada emocionalmente, com muitas críticas, as pessoas vindo para ela. Ela era uma pessoa que vinha de vida pobre e que ela casou com uma pessoa que deu condições financeiras para ela e ela foi fazendo melhorias nela, que era o sonho de vida dela. E é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? A vida de cada um. Você decide o que é melhor para você e o que te faz feliz.
né? Então ela começou a fazer cirurgias, mexer no corpo, no rosto. E quando ela fez a aplicação do enchimento labial, ficou estranho, sim. Aí começaram bico de pato, não sei o quê, com muitas coisas ofensivas. Chamar ela de horrorosa, não sei o quê. Aquilo ali mexeu com o psicológico dela. E ela foi para as redes sociais falar sobre aquilo ali, que é muita crueldade, as pessoas não têm compaixão, vêm mesmo com toda a força do ódio. E além do cyberbullying, a gente tem também a questão do assédio virtual, que o adolescente ele pode estar sendo vítima de algum assédio virtual e a gente não sabe, mas ele está mudando o comportamento dele. Então, hoje em dia, isso é algo que, por conta das redes sociais, está muito mais em alta. Exato. Eles vêm com um link dizendo, eu tenho acesso a tuas fotos. E aí a criança, né, um adolescente já fica em desespero. Como assim tu tem? E já vai respondendo, dando corda, e a pessoa já vê que entrou naquilo que ele quer e começa a chantagem. E aí chantageia pedindo roupa, pedindo fotos, pedindo dinheiro, mas na maioria das vezes é esse assédio pedindo conteúdo. E aí a criança começa a se isolar, o adolescente começa a ter comportamentos, ficar mais irritado, pode ter também a autolesão, então pode começar a se lesionar, desenvolver problemas, comportamentos, ideações suicidas. Então, assim, a gente, hoje em dia, se a gente para pensar, a gente já tá num mundo onde a ansiedade vai ser cada vez mais comum. E aí acaba que a gente tem que aprender a lidar com ela. Porque se a gente para ver, muita coisa causa ansiedade. Essa questão de guerras. Nossa, a gente fica muito incerto, né? Exatamente. É guerras, é problemas financeiros, problemas familiares. A pandemia, um exemplo não muito atrás. A pandemia, ela desencadeou ansiedade em muitas pessoas, inclusive eu fui através disso. E você vê uma guerra estourando lá longe. Uma pessoa que fica bem, como é que eu te digo, bem informada, tá assistindo o jornal, tá vendo as redes sociais, tá lendo os conteúdos, se informando sobre o dia a dia, que eu acho muito válido a gente estar informado. Então você tem essa gama de informação, isso te causa uma ansiedade, sim, porque você já fica preocupado com o futuro. Será que isso vai chegar aqui com a gente? Exatamente. Será que vai envolver Brasil, vai envolver todo mundo? Se isso vai estourar uma terceira guerra mundial? Então gera sim uma ansiedade, e se uma eu preocupação. Sou uma criança e um adolescente com acesso livre a essas informações, pode ter certeza que isso está contribuindo para a ansiedade. Exatamente. Se mesmo que um adulto com pensamento já formado, ele tem todos esses medos, agora imagina numa pessoa em processo de formação. Exatamente. Né? E fala pra gente, acolher não é o mesmo que proteger, né, em excesso. Onde está aí a linha entre ser um adulto presente e acabar impedindo a criança de desenvolver aí a sua autonomia emocional? É muito importante, né, a gente falar sobre isso, porque é entender que aquela criança, ela não é você, ela é outra pessoa. E aí o acolher é diferente, né? O acolher é você escutar com cuidado, é você ter empatia por aquilo. Mas é besteira, mas o que é besteira para você, para aquela pessoa que tá passando por isso, não é besteira. Então, assim, o acolher, ele faz toda a diferença quando você permite que aquela criança expresse os seus sentimentos. Então, sabe uma frase que a gente escutava bastante? Engole o choro. Nossa, eu ouvi Essa muito frase isso. É traumatizante. Poxa, eu tô passando por uma dificuldade, tô sofrendo, tá doendo e eu preciso engolir o meu choro. É justo? Então, assim, estar, né, nessa questão de se comunicar melhor, de proporcionar. Aí a gente tem a questão do cuidado, tem que ter um controle sobre redes sociais, mas não é aquela coisa excessiva, porque se você controla demais, vai ser pior para você, porque o adolescente, ele vai fazer do mesmo jeito. Então é muito mais importante você estar ali como um amigo, você estar ali mais como uma pessoa parceira do que mostrar para o seu filho, para sua filha, que você é o inimigo dele, que é o que muitas vezes acontece. Às vezes eu vejo a figura dos meus familiares como sendo meus inimigos e a figura das pessoas que quase não me conhecem como sendo meus amigos, porque minha família não me entende. E aí, nem sempre seu filho vai querer a mesma coisa que você. Ele vai ficar satisfeito com o que você escolheu, porque cada pessoa tem um gosto próprio.
Então, quando você é muito criança, você ainda tem ali mais um controle. Ah, você não vai fazer isso. Tá bom, não vou. Quando vai se tornando adolescente, o adolescente ele vai colocando a própria imposição dele. Quer ir? Não, não quero. Ah, você não vai. Ah, começa a ter mais discussão porque ele vai se mostrando ter mais vontades. E aí é entender, é conversar, fazer acordos também, isso é muito importante, né? Olha, tá, você quer tal coisa, então você tem que fazer tal coisa por mim. E aí eu consigo liberar para você o que você quiser. Ah, um passeio, ir para casa dos seus amigos, ter limites também é muito importante. Exato. A gente sabe que em esses casos, quando a gente tem esse olhar clínico, para ouvir, para conversar, a gente evita muitas situações e um agravo disso tudo. Mas no caso, quando tudo isso se agrava, né, em quais casos a intervenção medicamentosa ela é necessária? E como é que ela se integra, né, com a psicoterapia na infância e também na adolescência? Então, a questão da medicação, né? Muitos pais, eles têm receio com a medicação porque a gente tem relatos de crianças que ficaram mais apáticas, né? Que ficaram muito mais quietas. Então, é o receio de toda mãe que escuta que seu filho vai precisar tomar remédio. O medo também daquela criança viciar. Isso, eu já ia te falar isso. É o medo do vício do remédio. O medo do vício. Só que a gente tem que pensar que tem algumas situações que a medicação ela vai ter que ir por toda a vida, dependendo do que aquela criança, aquele adolescente tem, né? Dependendo da situação. Mas tem medicação que é ali para aquele momento. Então, por exemplo, assim, eu no meu caso, nos meus atendimentos, eu só indico quando realmente a gente vê que não tá dormindo, não tá comendo, tá difícil, tá muito, sabe, assim, chegou no limite da gente já ter tentado fazer tudo, tem todas as alternativas, tá vendo que realmente tá atrapalhando a vida daquela criança, daquele adolescente por completo, aí a gente entra com a medicação. Porque hoje em dia, o que a gente vê? A gente escuta, aquela criança tá muito agitada. Que nada, eu vou dar um remedinho ali pra ela, daqui a pouco ela passa. Hoje em dia tem muito dessa automedicação descontrolada e sem prescrição médica. Isso pode trazer danos futuros. Exatamente, porque você tá dando uma substância que você nem sabe se é permitido para ele, porque o médico ele vai avaliar o que cabe pro teu filho. Então, exato, cada criança é diferente. Não quer dizer, porque o meu filho tem o mesmo problema que o teu. Então toma esse remédio. Mas o remédio pode agir completamente diferente. Exatamente. Se um fica calmo com aquele remédio, a outra criança ela pode ficar completamente agitada com ele. Vai depender de criança para criança, de adolescente para adolescente. Exatamente. Então, assim, é importante, mas também entendo o medo dos familiares. É um medo de todas as pessoas quando a gente começa a tomar um remédio. Será que esse remédio ele vai ser por toda a minha vida? Ele vai por um tempo? Ficar dependente. Vou ficar dependente. Mas é perceber, né? Se eu tô precisando muito, vou fazer o tratamento. E aí daqui a um tempo o médico vai me dizer, vou parar? Vou parar. Vou ter que continuar? Vou continuar. Mas é ter noção de que é um complemento, de que aí a gente acaba entrando com aquela equipe multidisciplinar. Então, vem psicólogo, vem o pessoal da escola também tem que estar ciente do que está acontecendo, porque é muito importante. A escola também é uma parte da vida daquele adolescente. A escola ela não tem que ser inimigo dos pais. A escola não tem que ser inimiga da família. Junto, Né? Exatamente. Um agregar o outro. Isso é muito importante para que funcione, né, o processo de aprendizado, de evolução desse adolescente, dessa criança. E Camila, fala pra gente, há formas de prevenir o desenvolvimento dos transtornos de ansiedade desde cedo? O que os pais podem fazer no dia a dia, mesmo sem sinais aparentes? Sim, aí a gente vem com a questão, né, do diálogo, proporcionar momentos de interação social também. Hoje em dia, nesse mundo tão tecnológico que a gente vive, as interações sociais, elas estão mínimas. Hoje em dia, cada vez mais, assim, poucas. Hoje em dia, a gente quase não vê criança brincando. Quando você vai numa pizzaria e tem aqueles espaço kids, tem criança que não sabe nem brincar. Exatamente. Hoje tem muito isso. É diferente, por exemplo, eu sou mais velha e eu brinquei muito. A gente não tinha celular na época, então a gente brincou muito, interagiu muito. Hoje a gente não vê mais, as crianças desconhecem algumas brincadeiras. Às vezes as escolas, elas tentam, né, resgatar
mas são poucas e muitos não querem. Realmente o atrativo maior é a tela. Exatamente. Então, assim, redução de tela, conversa, proporcionar atividades, ouvir seu filho também, perguntar o que você gostaria de fazer, né? O que você gosta? Ah, é um hobby. Ah, é desenhar, mas desenhar não dá futuro. Ah, mas deixa ele desenhar. Quem sabe vai dar Deixa ele viver aquele momento dele. É. Né? Experimentar de tudo. E, de repente, ele se identificar com alguma coisa. Exatamente, porque o hobby, ele é justamente isso. É para você relaxar. É para você ir ali fazendo com o tempo, se desligando. Porque, assim, a criança, o adolescente vai para a escola, depois ele faz o quê? Às vezes não faz mais nada. Quando não, desde o primeiro ano já tá ali fazendo cursinho. Então, só estuda e estuda. Então, assim, proporcionar momentos de interação. A qualidade de vida, né? Que a gente precisa ter a chamada válvula de escape. Exatamente. Colocar a criança para fazer um monte de coisa no dia dela não é ter uma rotina, não é saudável para ela, porque também a criança precisa de outros momentos. Então você sobrecarrega ela. Assim como eu, anos atrás, a gente tinha esse momento livre para brincar. A gente brincava de esconde-esconde, de brincadeiras de correr. Nossa, isso era tão saudável, isso foi tão feliz na época da minha infância. Hoje você não vê mais isso, gente. Sim. Hoje você não pode soltar também seu filho na rua, corre perigo, né? Não é todo local que é confiável você soltar sua criança na rua, com quem vai se envolver, com quem vai brincar. Exatamente. Mas, acima de tudo, é o diálogo. É proporcionar esse acolhimento, a orientação. Então, assim, meu filho tá começando, tá adolescente, tá começando a se interessar por garotas, se interessar por garotos. Hoje em dia, a gente tem muito conflito com sexualidade também de adolescentes. A gente tem que ter essa conversa aberta, né? Tem que ter a conversa aberta, porque tem que entender que não é você, é a outra pessoa. Então, é muito mais importante ter a orientação do que eu fazer as coisas sem as orientações adequadas. Como eu sempre falo como mãe, Camila, é muito melhor o meu filho ouvir de mim uma orientação, uma conversa franca e aberta, do que outra pessoa vir de fora e falar de forma totalmente errônea. Exatamente. E principalmente dos valores que eu gostaria de passar para ele. Aí ele segue a vida dele, ele vai ter o próprio pensamento dele. Mas a minha parte de mãe, educar, guiar, ensinar, eu vou ter a ciência ali de que eu fiz. Sim, é isso que tem que ser passado, né? Tenho que orientar, até porque se cria pro mundo. Exatamente. Né? Chega uma época, você fica ali com seu filho até tal idade. Exatamente. E chega uma época que ele vai viver. É uma coisa que depois que eu fui mãe, eu não sei se você é mãe. Não. Pois é, depois que eu fui mãe, eu sempre paro para pensar. E quando eu não estiver mais aqui? E por eu ser mãe atípica, que eu criei a princípio, né, da caminhada, que eu criei aquela bolha. Sim. E uma psicóloga me abriu os olhos. Você não vai estar aqui a vida toda. E ela me deu assim, tipo, a expressão um tapa de realidade. Porque assim, você realmente não vai estar aqui a vida toda e a tua criança precisa ter no mínimo de autonomia. Exatamente. Você deve dar o direcionamento, né? O mundo está aí fora e o mundo não é doce como uma mãe. E a gente tem que preparar os nossos filhos para tudo isso, para todas as questões da vida, né? E não é colocá-los numa bolha, é mostrar a realidade. Exatamente, foi aí que eu aprendi. Aí eu comecei a meio que começar a equilibrar a situação. Estava prejudicando o outro já. Proteger em excesso não faz bem também. Não Você mesmo. tem que orientar. Exatamente. Né? A proteção em excesso gera ansiedade. Eu precisei também. ser trabalhada também. Porque tanto eu estava sofrendo com isso, com esse excesso de cuidado, como também eles com esse excesso de proteção. Meio que sufoco, né? Aí a gente vem com a questão também de que às vezes muitos pais se culpam por estarem sendo dessa forma. Mas a gente tem que lembrar também que como foi a criação desses pais. Exatamente, que foi dessa forma também. Excesso de cuidado, muitas privações, olha onde você anda, com quem você anda. E todas essas questões a gente traz também. Que foi o cuidado que eu recebi, foi muito exagerado. Então, quando eu tive meus filhos, eu meio que exagerei. E pelo fato de eu ter uma outra visão hoje, foi o acompanhamento com os psicólogos, né? Nessa caminhada de eu ser mãe atípica. E graças a Deus,
tanto acompanhavam o meu filho como a mim também. Sempre me deram suporte e isso foi maravilhoso. Eles sempre falavam, todos eles, cuidar de quem cuida. Você também precisa ser cuidada. Exatamente. Então, era eles que cuidavam de mim também. E eu ficava tão feliz, me sentindo assim tão acolhida com o tratamento que, graças a Deus, eu tive sorte de alguns profissionais terem sido maravilhosos na nossa jornada, na nossa caminhada, e que fez uma diferença tremenda na minha vida e na vida do meu filho. Pois é, e aí é isso. O acompanhamento psicológico, ele é para a criança e o adolescente, mas os pais, eles também participam ativamente. E a escola também, se for necessário. Quando eu trabalhava com criança, já fiz visita, já pedi relatório, porque é um trabalho em conjunto para melhorar a vida daquela criança, daquele adolescente. Exato. Então, quando ele tem uma outra perspectiva, as coisas vão melhorando. Então, é muito bom quando tem esse acolhimento. E aí, não ter aquela cobrança excessiva em cima das crianças. Porque vem aquela questão do eu quero que eles tenham aquilo que eu não tive. Mas você está falando sobre você não tá... Tudo bem você proporcionar uma aula, proporcionar alguma coisa, mas você tem que ver se realmente aquela criança ela quer estar fazendo aquilo ali. Exato. Se ela quer estar naquela atividade. Ah, porque meu filho vai fazer futebol, mas às vezes a criança gosta de um vôlei. Exato. Aí faz um futebol porque os pais obrigam. Eu sou muito da questão do experimentar. Vamos experimentar isso. Se você não gostar, a gente vai fazer uma outra coisa. E aí você fica onde você gostar, onde você se identificar. Eu faço muito isso. As aulas experimentais estão aí para isso, Exato. Né? Faça uma aula experimental, veja. Porque se não se identifica. Porque fazer dessa forma não se torna uma obrigação. Se torna prazeroso. Exatamente. Ele vai gostar, ele vai querer aquilo ali. Não porque você impôs. E aí ele vai perceber que não é que meus pais, eles deixam fazer tudo que eu quero na minha vida. Mas eles são flexíveis de entender o que está me fazendo bem. Porque o que um pai e uma mãe quer é ver seu filho bem. Exato. Né? Então, se meu filho tá bem fazendo isso aqui, ele tá realizado, tá feliz, tá melhorando as notas, tá mais simpático, tá conversando, tá lidando melhor com as outras pessoas, ótimo, é isso que você tem que manter. Porque você não quer o resultado contrário. Exato. E é assim que funciona. Exatamente. Não é simples. Eu não sou mãe, mas eu tenho plena ciência de que não é fácil. Todos os dias são você adquire experiência em ver tantos relatos e vivenciar tanta história de muita gente. Sim. Eu também ainda faço um trabalho voluntário dentro das escolas. Então, eu escuto as crianças, escuto muito adolescente. E trabalhar com adolescente é uma coisa que faz você lembrar da sua adolescência. Então, eu gosto de trabalhar com essa área porque eu tive uma adolescência um pouco incompreensível. E aí, quando eu lido com pais de adolescentes, a gente vem para fazer com que eles tentem entender o que está acontecendo. E você tenta manter esse equilíbrio entre o adolescente e os pais. Exatamente. Né? Às vezes a gente lida com pais mais adolescentes do que os próprios adolescentes. Acredito. Tanto que às vezes o problema, a gente olha assim, talvez o problema não seja o adolescente, seja esses pais. E acaba que detectando, né, Camila? Sim. Ai, Camila. Porque o adolescente e a criança, ele não fala exatamente do jeito que nós conversamos, mas eles soltam. E aí a gente utiliza brincadeira, pintura, desenho, tudo. Às vezes utiliza também tecnologia, né? Algum jogo, alguma coisa assim para trazer um estímulo. Fala de alguma coisa que assiste ali, porque a gente consegue pegar essas informações de uma outra forma. Exato. E aí, às vezes, eles não sabem dizer exatamente, mas sabe desenhar, sabe escrever numa carta, de alguma forma, né? E dali o profissional ele vai detectar. Exatamente. Com toda certeza. E assim, só o fato de serem ouvidos fazem toda a diferença. Por quê? Porque eles querem ser tratados como seres humanos. Ah, eu sou uma criança. Quando você fala com a criança e você fala para aquela criança, ela vai falar, não sou uma criança. Um bebê. Eu tenho uma prima que tem uns 2 anos, a gente fala, o bebê. Ela, não, eu sou criança. Olha só, viu? Então, assim, é você tratar o outro como um ser humano, com sentimentos. Exato. Eles têm uma idade inferior? Tem. Então, no processo de formação, estão. Mas também são seres humanos e têm sentimentos. Então, a gente precisa, às vezes, falar por eles. Exato. Compreendo. Camila,
Parabéns por esse trabalho incrível Obrigada. que você vem realizando e agradecer você ter disponibilizado seu tempo para ter vindo aqui somar com todas essas informações que é ricamente engrandecedora. Como é que eu sempre costumo falar, que a informação ela transforma e previne. Né? Então, conversas como essa ajudam muitas pessoas, ou que estão vivenciando determinadas situações, ou que conhecem alguma família que estão passando por aquilo. E sempre falo, compartilhe a informação, porque é muito importante. Muito Sim. importante mesmo. E eu quero te agradecer e dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Se tiver mais novidades, pode vir aqui, que está super convidada a gente compartilhar informação com quem nos acompanha. Eu agradeço muito pelo convite. Também fico aí à disposição quando precisarem. E eu acho muito importante a gente falar sobre esses assuntos, porque a informação ela tem que ser compartilhada, ainda mais quando é algo que... Porque assim, a gente entende que a psicologia ela não é tão acessível para todo mundo. Isso. Infelizmente, às vezes a gente até tem valores mais abaixo, mas às vezes até o valor mais abaixo não condiz com a realidade de muitas pessoas. Então, esse tipo de informação chegando de alguma forma que as pessoas vão conseguir escutar é muito bom, é muito bacana essa iniciativa. E é muito legal poder vir aqui e falar sobre o que eu sei para as outras pessoas. Não é a gente ditando regras, mas é a gente buscando trazer uma convivência melhor, mais harmoniosa para essas famílias. É uma ajuda mútua isso. Exatamente. Uma conversa dessa se torna uma terapia. Exatamente, porque o que a gente busca é viver em harmonia dentro do nosso próprio lar. Então, você às vezes sai do seu trabalho cansado, você quer chegar na sua casa e ter aquele seu momento. Exato. Então, eu preciso também proporcionar isso. E aí, eu faço isso com os meus filhos, cuidando, ouvindo, não descontando as minhas frustrações. É um trabalho formiguinha. Exatamente. Né? É um processo, mas que lá futuramente você vai colher frutos desse trabalho, dessa atenção, desse momento que você dedicou mesmo estando cansado. Sim, são dias e dias. Exatamente. Lá na frente você vê resultado da sua dedicação como pai, como mãe, como familiar. Exatamente. E aí, num mundo tão ansiógeno, a gente tenta dar uma diminuída nessa ansiedade. Então, praticando atividade física, alimentação saudável também influencia bastante. A gente tem que ter o cuidado com... A hidratação também é muito importante, porque a gente vive num lugar muito quente. Exato. Então, assim, ter esses cuidados, com as crianças, com o adolescente, e respeitá-los acima de tudo, que é muito importante. Com certeza, e ouvir sempre. Exatamente. Parar para compreender, muito a escutativa. A escutativa, muito necessário. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Foi um prazer conversar com você. Volte sempre. Obrigada, foi muito bom o momento. E nós conversamos com Camila Barbosa, psicóloga, nos trouxe aí essa gama de informações riquíssimas. Nós falamos sobre birras, sobre dores e isolamento, sinais de alerta da ansiedade infantil e juvenil e muitos outros assuntos que envolvem uma coisa a outra. Ricas informações que vale a pena você compartilhar, tanto para você e para alguém da sua família, como para alguém que está passando determinada situação. Esse assunto, muitas vezes, a gente está conversando e a gente se identifica ou identifica alguém que está passando pela mesma coisa. Então, compartilhe essa informação porque é de suma importância. A informação transforma, previne e ajuda. E você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa rádio web da Defensoria, sempre ajudando você de todas as formas. Como eu digo, Defensoria é uma mãe. Então, vou ficando por aqui. Sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.